Olha, quando o assunto é gestão de riscos corporativos, o famoso IRM, né? A primeira imagem que vem à cabeça de muita gente é o quê? Pilhas de papel, conformidade, burocracia, mas a história é bem diferente. Hoje a gente vai quebrar essa ideia, vamos entender como o IRM, quando bem aplicado, se torna uma peça-chave para tomar decisões inteligentes, indo muito, mas muito além de só cumprir tabela. E o que está em jogo fica bem claro com essa frase. Ela basicamente diz o seguinte: no longo prazo, ou se gerencia o risco, ou se gerencia a crise. E vamos combinar, gerenciar uma crise é sempre um caminho muito mais caro, demorado e, claro, constrangedor. A proatividade aqui não é bem uma opção, é uma necessidade. Para a gente entender a solução que o RM propõe, primeiro a gente precisa olhar bem de perto para o problema. Aquela forma tradicional, fragmentada, que as empresas geralmente usam para lidar com riscos. Ok, vamos lá. O problema do silo. O que é isso? Acontece quando cada departamento cuida dos seus próprios riscos, mercado, crédito, operacional, cada um na sua caixinha, sem conversar com o vizinho. O risco financeiro é visto por uma equipe, o operacional por outra. O resultado, uma visão totalmente fragmentada e, por isso mesmo, perigosamente incompleta da realidade da empresa. E as consequências disso são bem diretas. Essa abordagem em silos cria lacunas, sabe? Riscos que ninguém está vendo, que passam batido. Geram um trabalho redundante, com várias equipes fazendo a mesma coisa sem saber. Mas o mais grave de tudo é que se perde a visão das interdependências. Ninguém consegue somar tudo e ver a exposição real da empresa. E no fim, o risco total pode ser gigantescamente maior do que a simples soma das partes. Agora, vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Vamos ver como essa falha sistêmica não é um acidente, mas, na verdade, um resultado quase que previsível de um modelo que já nasceu com defeito. Vamos analisar duas verdadeiras radiografias de falhas culturais, os casos da Société Générale e da EMF Global. Eles são ótimos para diagnosticar exatamente onde as coisas dão errado. No caso da Société Générale, o prejuízo foi absurdo. 4,9 bilhões de euros. De início, a culpa caiu toda nas costas de um único trader fraudador. Só que a história era muito mais complexa. Foi uma falha sistêmica completa. Pensa só, 74 alertas internos foram simplesmente ignorados. A supervisão da mesa de operações? Ineficaz. E o ponto central, a cultura da empresa valorizava o lucro altíssimo muito mais do que a cautela. Prova disso, o tal trader chegou a receber um bônus de 300 mil euros pela performance dele. Ou seja, o ambiente não só permitiu, como recompensou o comportamento de risco. Na MF Global, o roteiro foi parecido. Uma única e gigantesca aposta em dívida europeia chegou a mais de 500% do capital da empresa. É um exemplo extremo de concentração de risco. Uma falha catastrófica de governança e de respeito a qualquer limite prudencial. E aqui fica muito clara a desconexão entre o que estava no papel e o que acontecia na realidade. De um lado, a política oficial dizia: gerenciem riscos, respeitem os limites, garantam a supervisão. Do outro lado, a cultura premiava exatamente o contrário. Lucros rápidos, apostas agressivas e uma certa flexibilidade com as regras para conseguir retornos maiores. O que nos leva a essa verdade fundamental. Incentivos são o motor mais potente do comportamento humano. As pessoas não fazem o que se diz para elas fazerem. Elas fazem aquilo pelo que são pagas. Se os incentivos estiverem desalinhados, eles vão sempre atropelar as melhores políticas. Bom, depois de ver o tamanho do problema, vamos focar na solução. Vamos apresentar o Enterprise Risk Management, o ERM, como uma resposta objetiva e integrada a toda essa fragmentação. Então, afinal, o que é ERM? Pensa assim. É uma estrutura completa e integrada para gerenciar os principais riscos da organização. E o objetivo aqui não é só evitar prejuízo, é alcançar os objetivos do negócio, diminuir a instabilidade e, no final das contas, maximizar o valor da empresa. O contraste aqui é gritante. A abordagem em silos é fragmentada, cheia de falhas, ineficiente. Já a abordagem ERM é integrada, é holística, consolidada. Ela racionaliza os esforços e é totalmente focada em gerar valor, não apenas em controlar. Mas para implementar um IRM que funcione de verdade, o desafio é menos sobre tecnologia e muito mais sobre pessoas, governança e o principal de tudo, cultura. E aqui está o pulo do gato. A parte mais difícil não é a técnica, é a cultural.
De que adianta ter processos e políticas perfeitos no papel se a cultura da organização está recompensando o comportamento exatamente oposto? Não adianta nada. Para estruturar essa cultura, existe um modelo bem conhecido, o das 3 linhas de defesa. A primeira linha são as áreas de negócio, que estão lá na ponta, gerenciando o risco no dia a dia. A segunda linha são as funções de risco e compliance, que monitoram tudo de forma independente. E a terceira linha, lá em cima, é o conselho e a auditoria interna, garantindo uma visão objetiva e final. E é essencial entender que os papéis aqui são diferentes. A gestão executiva é quem desenvolve e implementa as políticas de risco. Já o conselho de administração tem o papel de debater, aprovar e, talvez o mais importante, desafiar as premissas por trás de toda estratégia. É uma parceria, mas com responsabilidades bem definidas. Para essa governança funcionar na prática, 3 pilares são cruciais. Primeiro, um Chief Risk Officer, o CRO, que seja independente e tenha linha direta com o conselho. Segundo, uma declaração clara de apetite a risco, aprovada pelo conselho. E terceiro, que amarra tudo, uma remuneração que esteja ligada ao desempenho de longo prazo e, claro, ajustada ao risco. Chegando ao final, é hora de a gente reformular totalmente a ideia de RM, tirando ele daquela caixinha de conformidade estática. Um ERM maduro é um mecanismo dinâmico, não um documento estático. Essa é a grande sacada. Não é um relatório que fica esquecido numa prateleira, mas um processo vivo, que pulsa junto com a organização. Ele conecta a estratégia, cultura e informação para permitir decisões melhores e mais rápidas, especialmente em cenários complexos. Pense nele como a infraestrutura que sustenta a inteligência do negócio. E esse é o benefício final, a grande virada de chave. A gestão de riscos deixa de ser vista como um centro de custo e se transforma numa parte central, essencial, do processo de criação de valor da empresa. E para fechar, fica uma reflexão. A gestão de riscos numa organização é um documento guardado na prateleira ou um mecanismo dinâmico que cria valor todos os dias? A resposta a essa pergunta pode definir o futuro.